camaradas, né, todas que aceitaram estar aqui hoje acompanhando a nossa plenária de apresentação da pré-candidatura para a região Oeste. Dizer que eu fico bem confortável nessa plenária, porque eu sou filho aí da terra, né? Eu sou xanxerense originalmente, né? Só vim para Florianópolis por conta da universidade, porque na minha época ainda não tinha Universidade da Fronteira Sul. Então era bem característico esse processo de migração dos jovens que acabavam de formar o ensino médio e vir para o litoral, né? Para a capital, para fazer a universidade. Mas minha formação é como economista, como eu não conheço todos que estão aqui, né, e sou mestre também em serviço social. E fui também candidato a vereador aqui em Florianópolis há 2 anos atrás, onde a gente fez uma boa campanha, né, uma boa campanha que politizou o debate aqui na cidade e também teve um bom resultado político, organizativo e também eleitoral. E nesse ano, então, a gente está apresentando essa pré-candidatura a deputado federal, com 3 objetivos, basicamente. O primeiro é fazer um processo de mobilização, aproveitar todo esse ímpeto que existe hoje entre vários setores da classe trabalhadora e da juventude pelo fora Bolsonaro e transformar isso em mobilização de fato e não apenas num voto frio na urna, porque a gente precisa de muito mais para derrotar isso que está por aí, essa extrema-direita que hoje existe no Brasil. Ela exige muito mais mobilização do que apenas um voto na urna. É óbvio que o voto também é importante, mas a gente quer transformar esse ímpeto em mobilização. A gente quer transformar esse ímpeto em organização, né? Em fazer com que os trabalhadores, a juventude se organize para defender os seus interesses e enfrentar a destruição dos seus interesses, que é o que vem acontecendo dramaticamente nas últimas décadas, né? A gente quer transformar esse processo num processo de politização, para colocar de fato quais são os problemas do Brasil, quais são os problemas de Santa Catarina, quais são os problemas do Oeste catarinense e no que uma candidatura e um possível mandato pode ajudar a resolvê-los, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente vem apresentando essa pré-candidatura, que é no sentido de mobilizar, organizar e politizar tanto a classe trabalhadora quanto a juventude, né? E nesse sentido, a gente coloca a necessidade do tempo de revolução. O que é tempo de revolução, para não ficar numa mera frase, né, abstrata, seria basicamente, primeiro, entender a situação dramática que a gente vive hoje. Saiu dado esse final de semana, por exemplo, desde 2020, a queda da renda, do salário dos trabalhadores é de mais de 9% no Brasil. E isso por conta da inflação, que está comendo solta e pelo fato que a gente vive, né, uma conjuntura de ano após ano de congelamento salarial, de reajustes muito baixos, né? No serviço público, então, o cenário é de congelamento total dos salários, de invasão do processo de terceirização, invasão do processo de privatização, um governo como o de Bolsonaro que falou que vinha mudar tudo que estava aí e que na prática manteve e piorou tudo que estava aí, né? Que na prática aprofundou o processo de privatização, vide agora a privatização da Eletrobras, a tentativa de privatização da Petrobras, a tentativa de privatização do que sobraram dos bancos públicos brasileiros, a intensificação do processo de terceirização e a piora das condições de vida após a contra-reforma trabalhista de 2017, a perda dos direitos previdenciários com a contra-reforma previdenciária de 2019, que faz com que se aposentar seja quase que um sonho distante, quase impossível para a ampla maioria da população brasileira, e que faz com que, no caso de Santa Catarina, até mesmo para aqueles que já estão aposentados com a reforma previdenciária do governo Moisés, o subproduto de Bolsonaro aqui em Santa Catarina, hoje tem aposentados aí com desconto de mais de 500, 600, 700 reais no seu salário de aposentado. É uma realidade de profundo empobrecimento da população trabalhadora, porque essa dinâmica geral vem afetando todas as famílias de trabalhadores no Brasil. Um desemprego que, mesmo agora estável, permanece em mais de 10%, e isso faz com que os próprios trabalhadores também se sintam mais vulneráveis, aceitem piores condições de trabalho para se manter empregado. Então, tudo isso impõe a necessidade da gente falar, transformar aquele dito mudar tudo que estava aí, que o Bolsonaro levou a eleição, e muita gente até honesta e séria acreditou naquilo, não todos, obviamente, tem alguma parte que continua acreditando, mas muita gente séria e honesta, né? Mais de 50 milhões de brasileiros acreditaram naquele processo, mas que na prática o que significa mudar tudo que está aí? Mudar tudo que está aí é, de fato, retomar o mínimo de conquistas sociais e trabalhistas que o país já teve, e para fazer isso ter que enfrentar o grande capital, que é o grande responsável por essa perda sucessiva de direitos trabalhistas sociais, por esse avanço da terceirização, né, os lucros bilionários que, mesmo no momento de crise, onde a gente está
em piora da nossa situação de vida, a gente vê os bancos tendo lucros bilionários, a Petrobras distribuindo mais de 40 bilhões em dividendos para os acionistas, enquanto a gente paga uma gasolina de mais de R$ 7 na bomba, a Petrobras divide 40 bilhões em lucros. Grande parte desses acionistas, né, acionistas estrangeiros, não são nem brasileiros, são grandes capitalistas estrangeiros. Né? Um país que, no meio da crise, no meio da pandemia, né, cresce assustadoramente o número de bilionários, de grandes empresários, grandes capitalistas, que são aqueles que não pagam um centavo de imposto. Só esse ano, em Santa Catarina, são 14 bilhões de reais deixados de ser arrecadados em renúncias fiscais para o grande setor da agroindústria catarinense, para o setor da indústria do Planalto Norte, do Norte e da região do Vale do Itajaí, para as operações de importação e exportação, sendo que esse recurso que é desonerado, que é entregue de graça para os grandes empresários, não se reverte, de outro lado, na carência de recursos para aumentar a saúde pública, aumentar a educação pública, aumentar a assistência social pública e todas as áreas públicas de uma população que cada vez mais depende dos serviços públicos, até porque o serviço privado está com um preço cada vez maior, é só ver os planos de saúde privado, como estão crescendo assustadoramente seus preços, e, de outro lado, a necessidade do SUS, da rede pública de educação, de tudo isso que vem sendo sucateado governo após governo, e mais dramaticamente na última década. Então, a gente quer fazer esse debate. Por isso que é importante falar de tempo de revolução. Revolução que a gente quer afirmar os direitos dos trabalhadores, direitos sociais trabalhistas, mas entendendo que só é possível retomá-los e ampliá-los de maneira considerável se a gente enfrentar esse processo de assalto ao dinheiro público, de assalto aos trabalhadores que vem sendo levado pelos grandes capitalistas, que não é nem o pequeno empresário da esquina, porque esse pequeno empresário da esquina paga aluguel e o aluguel está cada vez mais galopante, não consegue fazer rodar suas vendas, porque os trabalhadores estão todos, né, extremamente arrochados e com a taxa de juros no patamar gigantesco que está, não consegue nem mais vender no crédito do financiamento. Então, essa é a realidade atual do Brasil, é a realidade atual de Santa Catarina, é a realidade do oeste de Santa Catarina. Não é diferente. A gente vê cidades que, historicamente, nunca tiveram o grau de empobrecimento que colocam inúmeros moradores de rua na cidade, vivendo isso hoje. A gente vê os índices de violência crescendo em pequenas e médias cidades do oeste de Santa Catarina, coisa que até então a gente não tinha, né? Estão projetando aí na tela. Opa, Ademir, se você puder parar de compartilhar a tela. Isso aí. Enfim, então falar de tempo de revolução é colocar de novo o interesse dos trabalhadores, da juventude, a juventude que não consegue nem ao menos, né, ter uma perspectiva de futuro, e, de outro lado, enfrentar os interesses dos grandes capitais, que são esses que nos levam a essa situação. São eles que produziram Bolsonaro. Não vamos esquecer. Se não fosse o grande capital, Bolsonaro também não existiria. Então, é nesse sentido que a gente quer apresentar o tempo de revolução e, no oeste de Santa Catarina, fazer um processo onde a gente vá arrebentando, né, aos poucos, essa ideia de que o oeste é extremamente conservador. É óbvio que existem forças extremamente conservadoras e organizadas no oeste de Santa Catarina. A gente sabe o papel de pequenos e médios empresários, de grandes, do agronegócio, né, o peso que eles têm cumprido hoje em atacar qualquer tipo de luta social que se coloque na região oeste, ou, né, os outdoors que se multiplicam pelas rodovias, todos financiados com dinheiro, né, desses setores que estão organizados, mas que não conseguem mais oferecer nada a não ser mentiras para a população. E no caso do oeste de Santa Catarina, uma região que já foi de inúmeras lutas. Não vamos esquecer o que foi eu, particularmente, comecei meu processo de politização nas greves dos professores da rede estadual lá de Xanxerê, que se não fosse aquelas grandes greves dos professores dos anos 90, eu mesmo não teria tido contato com uma perspectiva diferente daquela que é a perspectiva padrão, usual, né, de defender a direita no Estado. Se não fosse os processos das grandes greves dos bancários, por exemplo, o Rodinei lá na década de 90, minha participou, inclusive, lá também em Xanxerê como bancária, não seria possível politizar uma geração. Se não fosse as grandes manifestações de agricultores, né, a grande incidência do movimento dos trabalhadores rurais sem terra no oeste de Santa Catarina, tudo isso continua presente. O trabalho que historicamente, as pastorais da Igreja Católica Progressista cumpriu na região oeste, uma figura importante como Dom José Gomes, que correu toda a região oeste de Santa Catarina organizando os trabalhadores, especialmente os trabalhadores rurais. Tudo isso constitui a história do Oeste. Então, é impossível falar que o Oeste de Santa Catarina é unicamente conservador. Existem forças conservadoras, mas existe uma história importante de ser resgatada, de tradição de luta,
né, dessa classe trabalhadora, da juventude, e que também existe uma realidade factual de uma grande classe trabalhadora que só se desenvolveu. Cidades que até 10, 20 anos atrás eram pequenas ou médias e hoje cresceram enormemente, né? Tiveram uma expansão industrial, tiveram uma expansão de serviços públicos, uma universidade federal que não existia até tanto tempo atrás e hoje já existe, vários campi, né, da própria UFSC, que também começam a surgir no interior, como curitibanos. Agora uma discussão, os camaradas lá de São Miguel do Oeste que não estão participando hoje aqui da nossa plenária, porque estão numa audiência pública na Câmara de Vereadores de São Miguel para defender a instauração de um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul, em São Miguel do Oeste. E isso faz com que os institutos federais que existem agora, que fizeram inúmeras ocupações de escola, a gente teve ocupação de escola no oeste inteiro de Santa Catarina. Essa juventude não é mais como a juventude da minha época, né, de 15, 20 anos atrás, que teve que sair do oeste para estudar, agora ela permanece no oeste. Então é importante a gente ter capacidade de dialogar com essa juventude, trazer para eles uma perspectiva política profunda, que coloque os temas necessários, tire eles, às vezes, de uma posição alienada diante do processo político. Né? Essa classe trabalhadora que está organizada, em grande medida, no serviço público, do setor privado, das indústrias do oeste de Santa Catarina, a gente quer fazer uma relação, nos conectar, né, com esses setores, com os setores organizados, organizáveis, tanto da classe trabalhadora quanto da juventude. E colocar essa perspectiva política, obviamente, não para conquistar uma ampla maioria nesse momento, até porque a gente sabe que ainda há uma realidade de muita força do bolsonarismo nessa região, mas conquistar, de fato, posições estratégicas para continuar esse processo de politização, porque a eleição é apenas mais um momento do processo político, ela não é a totalidade do processo político, e a gente quer, de fato, continuar esse processo de formação, politização, para reverter esse quadro que é importante ser revertido, que já vai começar a ser revertido esse ano, porque a gente sabe que não é mais a mesma condição de 2018, há muito também desencanto com aquela ideia mentirosa de que iria se mudar tudo que estava aí, né? E não se mudou nada, como eu falei, tudo piorou, e é importante, então, colocar essa perspectiva, e é para isso que a gente convida vocês para estar aqui conosco, né? Convida vocês para estar aqui conosco, para construir essa pré-candidatura,